Olá, o Duas na Tri está no ar e o nosso tema de hoje é obesidade infantil. Aliás, a obesidade infantil foi considerada pela Organização Mundial da Saúde um dos principais desafios de saúde pública. Malu Mota. Silvia Vinhas, pois é, e crianças com ganho de peso excessivo, elas podem ter a saúde comprometida, né? E podem também desenvolver doenças nas articulações e nos ossos, diabetes, enfim, problemas cardíacos e até mesmo câncer na vida adulta. É verdade, e é muito importante entender que a obesidade infantil ela não afeta apenas a saúde física, né? Ela pode comprometer também o bem-estar emocional, o bem-estar psicológico e até mesmo, e principalmente, eu acho, viu, a autoestima. Nós convidamos a Renata Marques, que é especialista em nutrição infantil, para falar sobre as causas e consequências do ganho de peso. A Renata é professora e coordenadora do curso de nutrição da Universidade Paulista. Seja muito bem-vinda, Renata. Olá, Silvia, Malu, tudo bem? Super obrigada aí pelo convite de vocês e fico feliz em poder colaborar, né, com um tema tão relevante. Renata, eu queria, assim, em primeiro lugar, começar te perguntando o seguinte: precisa entender o que é a obesidade na infância, né? Como ela acontece e como diagnosticar e, assim, como saber os tipos de obesidade que existem? Malu, é o seguinte, a obesidade infantil, como vocês mesmos já falaram, né, tem acometido muitas crianças, tá? E o que a gente tem observado, inclusive, que a gente já tem crianças que desenvolvem obesidade infantil até mesmo na primeira infância. Então, as causas e as consequências a gente vai falar depois. Porém, o diagnóstico ele é super importante. O primeiro diagnóstico, geralmente quem faz, né, é o pediatra. Então, uma das dicas que eu sempre digo, né, para os pais é o seguinte: olha, avalie, perceba, né, o desenvolvimento da criança junto ao pediatra. E um dos fatores muito relevantes não é só a questão do peso, né, mas a questão estatural, o desenvolvimento estatural em relação ao peso, tá? Então, quando a criança passa de um percentil, né, em relação ao peso, então a gente tem as curvas de desenvolvimento e crescimento, né, direcionadas pelo OMS, e quando essa curva atinge um patamar além do esperado para a idade da criança, significa que ela já está desenvolvendo algum nível de obesidade, tá? Posso já falar das causas e consequências? A gente tem aí, né? A gente tem aí alguns fatores. Sim, a gente tem os fatores genéticos, temos sim, mas a gente vê em alguns artigos que, inclusive, esses fatores eles são pequenos, perto dos fatores multifatoriais relacionados principalmente com os externos, né? Quais são esses fatores multifatoriais externos? Ou seja, alimentação, né? Estilo de vida, diminuição da atividade física e principalmente a qualidade da alimentação. Tá? Além disso, né, são os fatores, como a Silvia mesmo citou, os fatores emocionais, né, a ansiedade. A gente vê as crianças também hoje não dormindo mais, né? Então, quer dizer, tem uma interferência no sistema hormonal. Então, é como se um reloginho que funcionasse corretamente, ele começa a ter um descontrole e aí todo o sistema endócrino, né, ele fica realmente desequilibrado. Renata, quais são os principais riscos para a criança? A gente sabe o sistema endócrino, sim, mas quais são os principais riscos que pode ter, não só na fase da infância, mas o que vai ser levado, né, dependendo da infância, o que se leva para a vida adulta? Silvia, uma das coisas bem importantes para a gente lembrar aqui é que, além da própria obesidade, que é uma doença, a gente tem a hipertensão, a gente tem o diabetes, o câncer infantil, né? Então, a gente tem algumas pesquisas mostrando aí, né, que não só em relação ao câncer infantil, mas mostrando a relevância, inclusive, do índice que aumentou por conta de uma alimentação inadequada, por conta do aumento de alimentos ultraprocessados, né?
E uma das coisas que tem nos chamado muita atenção, inclusive, é que a criança nasce no segundo ano de vida, terceiro ano de vida, né? Eu já peguei criança hipertensa, tá? Então, criança com 3, 4 anos, 5 anos, com uma alteração de pressão, né? Esses dias eu atendi uma criança que foi assim muito chocante mesmo, né? Com problemas ortopédicos seríssimos, de não conseguir andar com 2 anos, né? De uma maneira adequada, ocasionada, né? Por conta dessa questão da ingestão inadequada, tá? Dos alimentos. Porque o que a gente tem visto, tá? A Organização Mundial de Saúde preconiza o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de vida, tá? Após os 6 meses de vida, a gente entra com alimentação complementar. E o que a gente tem visto? As mães, né, a família oferecendo alimentos com teor alto de sódio, de açúcar, já nesse período. Com 6 meses? Nossa! Com 6 meses? Infelizmente, Silvia. E Malu também, infelizmente. A gente vê, por exemplo, eu já vi casos da mãe oferecer algum tipo de refrigerante, tipo cola, na mamadeira, com 7, 8 meses para a criança. Né? Então, a gente tem 2 fatores aí. A gente tem a questão da educação, né? Que a gente precisa investir na nossa educação no país, né? E a gente tem uma questão realmente assim infelizmente, das pessoas acharem que porque elas são adultas, elas comem por ignorância. Às vezes não é nem uma questão socioeconômica e cultural, porque você é simples, não. Às vezes a pessoa tem um nível cultural assim, direcionado e realmente oferece. Renata, me chama a atenção o seguinte, me parece até uma questão cultural, porque você observa, né, a mãe, né, primeira coisa, comeu tudo, meu amor, que lindo, você merece os parabéns, quer dizer, então já desde criança não quer saber, mas tem que limpar o prato, parece que tem uma coisa cultural de limpar o prato, então a coisa não é bem por aí. Não, Malu, que linda você, amei, a Silvia sabe que eu sou assim, eu adoro isso. Malu, você trouxe algo muito importante, viu? Porque, assim, infelizmente, a nossa cultura, né, vem que criança saudável é criança gordinha. E aí, essa questão do limpar o prato está errado, totalmente errado, né? Porque, inclusive, a criança está sendo julgada, né? É um pré-julgamento, tá? E outra coisa muito legal é a gente entender os sinais de fome da criança. Então, eu sempre brinco com as mães e falo, viu, a criança não chora só de fome, tá? A gente mora num país tropical, você coloca um monte de roupinha, né, de inverno no verão, ela tá suando, ela não tá chorando de frio, de fome, de calor, né? Quer dizer, então, assim, o que eu sempre dou de dica para as mães, avalie qual é o tipo de fome, avalie se realmente está com fome, né? E essa questão do prato, por favor, não façam isso. É uma dica que eu estou dando aqui agora. Escute, coloque uma quantidade. Silvia, fecha. O que você fez, Silvia? Né? Tá. Conheço. Silvia, enfim, não façam isso, tá? Porque isso, inclusive, pode trazer uma questão de um transtorno alimentar futuro, né? Para uma vida futura na adolescência, na vida adulta. Uma vez atendi uma jovem já, foi muito interessante, Silvia, isso aí que você está me dizendo. Na primeira infância, né, a mãe fazia ela limpar o prato. Quando ela começou a aumentar o peso, a mãe começou a diminuir a comida e dava comida para o irmão. Então, ela comia escondido na escola. Ela desenvolveu um transtorno de compulsão e depois, na vida adulta, ela desenvolveu uma anorexia e bulimia nervosa. Né? Tá e a gente foi descobrir isso no consultório, depois com terapia, né, com encaminhamento. Então, quer dizer, né, cuidado, muito cuidado. Eu sempre falo, o simples é o mais fácil. Isso que você falou é uma questão realmente, a Malu também, que é uma questão cultural, quer dizer, quando a minha filha era pequena, tinha o aviãozinho até comer tudo, né? A gente revezava, era eu, minha mãe, meu irmão, todo mundo com o aviãozinho para ela comer, e depois
Agora, hoje ela sofre, tadinho, em questão de peso. Mas por que você acha, Renata, que aumentou tanto e aumenta tanto a obesidade infantil, e sendo ou alimentação, ou muitas vezes agora esse momento que a gente está vivendo de internet, de jogos eletrônicos, quer dizer, a tecnologia também, além da alimentação, pode estar contribuindo para essa obesidade ter aumentado no mundo? Sim, com certeza. E aí, o que na verdade, eu acredito, né? Que as redes sociais, elas tinham que ser nossas aliadas, tá? E hoje eu vejo que elas estão jogando contra nós, tá? Porque as crianças deixaram de brincar. Então, eu sempre falo que brincar é coisa séria, tá? Então, infelizmente, por conta da pandemia, a gente vê esse aumento mesmo, né? E o que eu digo? Hoje a família precisa dar mais atenção para essa criança, tá? Então, estimular essa criança não só a ficar na frente de uma tela, tá? Mas estimular a outras brincadeiras. Eu sei que a gente está em casa, né? Mas brincadeiras que a gente fazia em casa mesmo, queimada, tudo bem que não é para brincar dentro da sala com um vaso de cristal, mas, né, começar a estimular. Olha, eu vou dar um exemplo, meu filho tem 6 anos, sabe o que ele gosta? De jogo da velha, é super engraçado, fala, nossa, né, esse jogo da velha, sim, vamos jogar, vamos fazer jogo da velha, 10.000 vezes, jogo da velha, mas não está na frente da tela, né? Quer dizer, estimular com outras brincadeiras, de jogos, enfim. Mas eu ainda queria pegar essa questão da alimentação, Renata. Você acha que as crianças hoje elas estão acima do peso só por conta da alimentação? Olha, eu acho que é o seguinte, tem um fator relevante, porque hoje a gente tem um problema, Malu, da qualidade da alimentação, da qualidade do que a gente ingere. Então, vamos pensar, as comunidades mais carentes, as crianças mais carentes também são obesas. E as que têm uma condição socioeconômica maior também estão obesas. Ou seja, né, aquele salgadinho, fedidinho, isoporzinho, ele é muito barato, né? E ele não tem qualidade nenhuma. Então, a gente tem o valor acessível da classe C que compra, e a gente tem um valor um pouquinho maior que a classe A também compra. Tá? Então, na verdade, o que a gente sugere? Diminua a utilização desses ultraprocessados. Diminui, né? E quando a gente fala diminui, não é para a gente falar não coma mais, tá? Mas, assim, estipular quando comer, como vai comer, a forma de comer, a atenção ao comer, tá? E isso não só com um alimento de qualidade ruim, mas com um prato que a gente tem todos os dias, porque a gente percebe também hoje que a criança está muito ansiosa, né? Então, mesmo que tenha um prato colorido, bonito, com legumes, verduras, né? A criança come rápido, porque ela quer brincar, ou ela está com um tablet na frente, ou seja, comer sem atenção, não sentir o gosto do alimento, né? Eu até, uma live que eu fiz aí com a Silvia, eu até brinquei, falei, Silvia, fecha o olho, lembra de algum alimento da sua infância, aí a gente lembrou da avó, quer dizer, a gente precisa resgatar, né? Fazer realmente a comida em casa, e outra, envolver a criança, né? Dentro desse contexto, no preparo da alimentação. Porque essa época de pandemia realmente tem muita gente aprendendo a fazer bolo de cenoura, né? Todo mundo na live aí, como é que faz bolo de cenoura, como é que faz... Aqui a gente aprendeu a fazer pão italiano, entendeu? Dá sempre mais vontade de comer quando está em casa, né? Agora, Renata, eu quero principalmente deixar assim claro para as pessoas que estão acompanhando que tudo que acontece na infância tem uma consequência depois. Eu queria que você colocasse aqui realmente qual é a consequência. Criança gordinha vai ser um adulto gordinho? A tendência é que isso possa acontecer, sim. Agora, tudo vai depender do meio que ela vive. Ela pode mudar esse repertório, mas a criança obesa, né, que tem, por exemplo, um fator genético, Silvia, a gente até conversou aquele dia. Então, quando eu tenho o pai obeso, a mãe obesa, ou seja, 40%, já tenho
né, uma prevalência aí de 80%, mais um meio que eu vivo, então ela pode ser sim um adulto obeso e desenvolver doenças crônicas não transmissíveis, como a gente falou, tá? Então ela também pode ser hipertensa, diabética, enfim, desenvolver um câncer, né, numa vida adulta, além de outras doenças, né, que podem prejudicar aí o estilo de vida e a qualidade de vida, tá? Agora, então, eu queria entrar nessa questão genética mesmo. Então, se tiver um pai e uma mãe que são obesos, certamente esse filho terá grande chance. A gente tem grandes chances, sim, né, de ter uma criança que já tem, quer dizer, a gente já tem uma, né, uma porcentagem aí que possa contribuir, tá? Isso não significa que vá acontecer, sim, né? sim, porque sim. a gente vê casos que a gente tem um casal que é obeso e aí a criança ela tem um bom desenvolvimento, né? Mas uma das coisas que eu acho muito importantes Malu e Silvia, né? Que eu gosto muito desse tema é a gente parar com esse estigma da obesidade, porque assim ser obeso também, a gente não pode tratar o obeso como um fator assim horrível, fazer um terrorismo em relação a isso, tá? Eu acho que o que a gente tem que começar a estimular nossas crianças e as famílias a ter uma qualidade de vida melhor, mudar o estilo de vida. Agora, né, não se preocupar em ter um corpo escultural, porque nós somos todos diferentes, temos cada uma identidade, né? E nós somos um país miscigenado, quer dizer, eu não sei qual é a estatura de vocês aí, tá? Mas eu não tenho 1,90 m, tá? Eu não sou loira, Silvia, né? Agora eu não sei o poder da Silvia aí, não sei se tem 1,83 m, não sei, enfim. Nada! Eu não tenho, né? Então, eu acho muito legal. Eu escutei um dia desses um médico falando, eu achei bárbaro o que ele falou. Gente, será que a gente não precisa aceitar as nossas condições? Será que a gente não precisa entender que a felicidade ela vai aonde a gente vai, né? Então, vamos tratar da obesidade. A gente deve tratar da obesidade, mas não aumentar um outro tipo de transtorno, que isso hoje a gente viu, e tem muito esse transtorno relacionado com a questão do culto ao corpo, tá? É só tomar um cuidado com isso, né? Porque é uma linha tênue, ela fica assim, né? Porque às vezes a pessoa vai escutar a nossa live, uma mãe vai falar, não, tem que emagrecer, vamos, né? Então, assim, vamos tomar cuidado. Se você tem dúvida, a melhor dica, procure um profissional. Vá no nutricionista, procure o seu pediatra vai indicar um nutricionista da área, né? E vá no endócrino pediatra, que eu acho extremamente importante, é uma área que as pessoas às vezes não conhecem, né? E é muito legal. Fala, Malu. Silvia, deixa eu só fazer mais uma pergunta aqui. Por exemplo, mas quando que a mãe deve levar o filho para ter esses cuidados todos? Porque assim, eu fico pensando o seguinte, quando eu era mais jovem, eu achava que eu era uma balofa, entendeu? E hoje eu vejo que eu não era isso tudo, eu tinha uma percepção errada de mim. Então eu fico pensando o seguinte, a mãe em casa, ela olhou a criança, tudo bem, o bebê ainda pode ser, mas assim, de repente ela é gordinha, depois, sabe, emagrece e tal. Quando que a mãe tem que saber que esse momento que a mãe tem que procurar o médico? Olha, eu vou dar uma dica. Primeiro que eu acho que tem que ter diagnóstico, Malu, enfim. E mãe tem olho clínico. Eu falo que toda mãe tem olho clínico, ela começa a perceber. Agora, quais são os sinais interessantes, assim, né, que eu acho importante? Uma coisa que a criança tem desenvolvido muito é a apneia do sono. Ela começa a roncar muito, né, durante o sono, aí você percebe. Ela não roncava e começou a roncar e você percebeu, né, que ganhou peso. Outra coisa que eu sempre pergunto para as mães, perceba o ganho de peso. Ah, Renata, olha, ganhou, sei lá, 5 quilos no período de 3 meses. Opa! Né? Então, assim, comece a perceber. Ah, olha, tá perdendo muita roupa. Eu comprei uma roupa numa numeração e passou 1 mês, 2 meses, eu percebi que teve uma diferença. Por que é legal? Porque nem sempre é como você falou, Malu. Você deu um super exemplo seu.
tá? De repente, na percepção sua, você estava gordinha, mas quando, né, nós fomos lá, colocamos você na curva, tem uma referência científica, e você não está, né? Eu até dei um exemplo aí do meu filho esses dias para a Silvia, ele tem 6 anos, né, e sempre esteve fora da curva, desde bebê, né? O que a gente tem de diagnóstico dele é obesidade, não é. Ele é alto, ele tem uma estatura grande, um peso, né? Que, para a referência que a gente tem, ele entra lá naquela linha tênue de obesidade, ele não é obeso. Então, por isso que deve ser uma avaliação individual com o pediatra e o nutricionista. E a gente tem que também considerar, né? Você falou no início dessa resposta em relação à genética. Por exemplo, eu tenho uma família toda de diabéticos, então eu cresci de gordos e diabéticos. Então eu cresci preocupada com o meu peso e também tentando, né, controlar o peso da minha filha. Agora, qual que é o papel dos pais? Porque é muito difícil, né? Você sabe, né? A gente não manda neles, Renata, a gente não manda neles. Eles fazem, eles têm personalidade própria, pode ser com 6 anos ou com 28, que nem tem aqui. Como que o pai faz para não ir para o lado, né? Porque tem uma hora que você começa a ficar chato. Você vai fazer exercício, vai não sei o quê. Então, qual que é essa linha tênue? Como é que a gente faz para lidar com a criança para poder seguir numa alimentação saudável, um caminho bom para ser um adulto feliz aí? A dica que eu sempre dou é envolver a criança, inclusive no preparo da alimentação. Eu tenho tido sucesso. Envolver a criança, escutar também essa criança é muito importante. Não proibir, né? Olha, não vai comer doce, né? Não vai comer doce. E olha, não comprar, filho, né, Renata? Não comprar. Olha, o que eu acho muito importante, né? Você imagina, meu filho, né, todo mundo fala, ai, coitado, né? Na minha casa tem. Mas eu falo, olha, filho, tá aqui, tem. A gente pode comer toda hora? Não seria interessante. Mesmo porque se você comer tudo agora, amanhã não vai ter. O que você acha da gente dividir, né? Então, assim, vamos comer isso devagar, vamos saborear, né, o que eu estou comendo. Então, para mim, o papel dos pais é o seguinte: a sua alimentação é reflexo da alimentação do seu filho. Né? Não adianta você querer que seu filho come alface, você come só picanha, entende? Né? Entendeu? Então, na minha opinião, é isso que a gente deve fazer. Os pais vão colaborar muito se eles mudarem também o hábito. Silvia, eu acho que tem que comprar. Na minha opinião, tem que ensinar a comer. É diferente, na minha opinião. Né? Não é proibido que a gente muda hábito alimentar, comportamento alimentar. Ô, Renata, agora, mas se a gente compra, a gente que come, Malu. Se eu Bom, tiver aí... paçoquinha, aí sabe o que eu faço, Renata? Eu como escondido. De quem? De você mesma. Ó, Silvia, depois a gente faz aí uma orientação para você. Não é para você comer escondido de você. Saboreie o que você come. Coma devagar, atenção, mastigue. Olha, eu vou dar uma sugestão para vocês, tá? Sempre ensine a criança a mastigar e comer devagarinho. Né? Diminuir os talheres, eu acho que é uma dica legal. Renata, eu sou a rainha, eu sou a chata da família que pede para mastigar. E eu fico mastigar, desde pequenininho. Então, assim, os sobrinhos maiores, né, os de 30 anos, falam assim, olha, ela vai ficar a vida inteira te falando isso. Olha, se prepara porque mastiga. Aí eu pego e saio da mesa. Eles não mastigam. Eu falo, dá licença, eu não vou mais comer com quem come rápido. Aí eles ficam todos irritados. Parabéns, então, é um trauma. Malu. Parabéns. É um trauma na família comigo por causa de mastigar. Não, então, mastigar. Ô, Silvia, esses dias eu fiz um exercício com uma criança, foi muito legal. Peguei um bis e falei, nós dois juntos aqui, nós vamos comer esse bis em 5 minutos. Peguei o cronômetro, larguei 5 minutos. Vamos lá, cheira, sente o cheiro, saboreia, come devagar. Foi muito legal. Porque quando ele terminou de comer, ele já estava com aquela ansiedade diminuída, porque ele sentiu o gosto, sentiu o cheiro, entendeu? Né? Então, assim, o alimento, a gente precisa respeitar qualquer alimento.
E a gente precisa se respeitar e comer com prazer, com harmonia. Isso é muito bom, né? Comer é um dos maiores prazeres que a gente tem na vida. Nem faz. Entendeu? Né? Renata, você acha que comer também pode ser considerado um vício? As pessoas, elas comem por vício, elas não estão nem com fome, precisa mastigar. Sim, mas é o que eu falo para você. Hoje, infelizmente, a gente desenvolve o vício porque a gente não percebe o que está comendo. Né? Então, eu pergunto, Silvia, quantas bolachas tinha no pacote? Bolacha? Eu estava comendo bolacha. Então, assim, o ato de comer... O ato de comer, ele tem que ser voluntário, não involuntário, né? Então, quando a gente torna o ato de comer um ato involuntário, é isso aí que você está falando, você não percebe o que comeu, né? Então, hoje a gente fala muito do comer intuitivo, do comer devagar, você sentir o que você come. E lembra, vamos lembrar como é que as nossas avós faziam, como as nossas mães foram educadas, né? Eu tenho 3 irmãos lá, eu lembro que a minha mãe dividia tudo, né? Olha, isso aqui nós vamos dividir. Eu tinha um irmão que eu sofria, porque eu sou a filha do meio, então, né? Quer dizer, ele comia tudo dele primeiro e depois ele vinha, né? E ficava do meu lado, né? Mas assim, o que acontece? Vamos comer, vamos dividir, vamos prestar atenção. Então, se eu como na frente da TV, Silvia e Malu, se eu pego o celular, né? Não é? Fazendo trabalho aí as duas, vamos trabalhar, né? Que você não percebe o que você comeu. Eu comi um pacote de amendoim. Amendoim? Jura? Como? Né? Tá? E outra coisa... Eu sou paçoca, adoro paçoca. Paçoquinha? E meu marido também, Malu, apaixonado por uma paçoquinha também. Todo dia eu tenho que comer uma paçoca. Não tem problema nenhum. Sem problema nenhum. O problema é você... Né? Qual é o problema? É quando você come a caixa de paçoca e não percebeu que comeu a paçoca. Agora, Renata, deixa eu só pensar uma coisa aqui com você. Uma criança, ela gosta de chocolate, ela gosta de açúcar na infância. Depois, com o tempo, isso passa. É uma questão biológica, é uma questão química no organismo da criança, esse gosto pelo açúcar? Isso é muito individual. A gente tem as papilas gustativas na língua, né? E eu sempre brinco, justamente a doce é na ponta da língua. Então, assim... Olha! Na ponta da língua, tá? Qualquer dia a gente fala de papilas gustativas, aí vocês me convidam de novo, a gente fala um pouco mais de sentir esse sabor para comer, enfim. Mas não, Malu, às vezes isso é muito individual. O hábito alimentar é individual, tá? Eu acho que às vezes a criança fica ansiosa porque ela é proibida de comer o açúcar. Hoje, a Organização Mundial de Saúde preconiza que a gente não deve oferecer o açúcar de adição, mas também prestar atenção no açúcar que está inserido nos alimentos ultraprocessados antes dos 3 anos de idade, tá? Para a gente evitar a obesidade infantil, para a gente evitar, né, problemas futuros, não só com a obesidade, entendeu? Tá aí uma dica maravilhosa, né? A gente já está terminando, Renata, eu queria que você deixasse aí, nesse último minutinho, dicas especiais aí para a gente conseguir deixar nossas crianças, quem sabe, fora dessa porcentagem horrorosa de obesidade infantil. Meus pais queridos, cozinhem mais com as crianças, envolva a criança na cozinha, deixa ela sentir o cheiro da comida, né? Leve as crianças para a feira, ofereça outros alimentos, desempacote menos, né? Por favor. E outra coisa, coloque a criança para dormir no horário adequado, a criança precisa dormir, a criança precisa brincar. Brincar, dormir são coisas sérias. A dica que eu deixo para vocês é essa. É fundamental. E ser feliz. Toda criança precisa ser feliz. Muito bem, então. Eu quero agradecer muito a sua participação, por dedicar aqui o seu tempo para a gente, os seus conhecimentos, Renata. Muito obrigada e até uma próxima. Obrigada a vocês. Um beijão. Tá? Estou à disposição. Abraço. Tchau, tchau. Obrigada, Renata. Obrigada, Malu. Obrigada a todos pela companhia. E só lembrando que a educação é uma história sem fim. Tchau, gente. Tchau. Tchau.
coronavírus. Atenção, se você está com sintomas de gripe, fique em casa por 14 dias e siga as orientações do Ministério da Saúde para o isolamento domiciliar. Só procure um hospital de referência se estiver com falta de ar.